E aí, pessoal, tudo bom? Agora que vocês já fizeram aquela revisão da parte de interpretação de análise de solo, lembrando que a revisão ela foi feita com muitas referências desse livro, da Quinta Aproximação, que é uma boa recomendação, por mais que seja do estado de Minas Gerais, é uma boa oportunidade de vocês exercitarem um pouco a questão da Quinta Aproximação. E o conceito ele é o mesmo para todo mundo, né? O que muda é um detalhe ou outro, e na mudança desses detalhes, cada um vai pegando a sua literatura particular e vai trabalhando em função dela no manejo adequado de recomendação de análise de solo. Bom, o que a gente vai fazer agora é discutir a questão da fertilidade, da correção e manutenção da fertilidade no solo, pensando na cultura da soja, que é a cultura que a gente está trabalhando. E eu já vou falar o seguinte também, na semana que vem a gente já começa a cultura do milho. E começando a cultura do milho, nós vamos começar pela adubação. Por que a gente vai fazer isso? Porque vamos estar com a mente fresca na questão da análise de solo, na questão de recomendação, e já vamos ver a fertilidade em um monte de culturas, onde nós estaremos trabalhando, né, as outras culturas também na parte de fertilidade. Então a gente vai começar a questão da soja, termina essa semana na fertilidade, e semana que vem a gente começa o milho com a fertilidade, depois volta nos conceitos iniciais do milho, tá bom? Bom, qual o material básico que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar com a recomendação, né? O Sistema Brasileiro de Produção de Soja, o Sistema 16, que vocês já têm acesso a esse material, eu já disponibilizei para vocês, e eu vou disponibilizar novamente lá no Drive para que vocês possam acessar a edição do ano de 2014, tá? Então tá aqui esse material, tá disponível, ele é livre na internet, e a recomendação de soja do Brasil. Então vamos prestar atenção nisso, que soja tem algumas particularidades, né? Primeiro, a questão da amostragem de solo, né? A amostragem de solo, vamos atentar para essa figura aqui, olha, onde nós vamos trabalhar tanto na soja como milho, como culturas anuais. E em culturas anuais, o ideal é que você faça a amostragem na entrelinha, não exatamente sobre a linha das duas culturas, tá bom? Diferente de cultura perene, diferente das pastagens que você faz de forma aleatória. Nas culturas perenes a gente deve fazer em projeção da copa, aproveitando o momento, e nas culturas anuais a gente faz nas entrelinhas, tá bom? Pensando em soja, nós vamos fazer uma leitura guiada desse material aqui, olha, para discutir os detalhes da soja. Olha, a amostragem de solos para fins de indicação poderá ser feita logo após a colheita da cultura anterior àquela que está instalada, tá joia? Então, quando que eu faço? Após a colheita. Caso haja necessidade de calagem, a retirada da amostra tem que ser feita de modo a possibilitar que o calcário seja incorporado pelo menos 3 meses antes da semeadura da cultura de verão. Por que a gente pensa na cultura de verão? Porque a gente quer que chova, a gente quer que incorpore esse material. A amostra deve ser coletada em áreas homogêneas, como a gente já falou bastante para vocês, e para maior representatividade em áreas de soja, 10 a 20 amostras simples em pontos distribuídos aleatoriamente em cada área. O conjunto de amostras simples devem ser homogeneizados, a seguir retirada uma fração que irá constituir uma amostra de aproximadamente 500 gramas. Gente, na retirada da amostra do solo, com vistas à caracterização da fertilidade, o interesse é pela camada subsuperficial, né? O interesse, vou colocar aqui, ó, é pela camada subsuperficial do solo, que normalmente é a mais intensamente alterada pelo manejo, aplicando corretivos, fertilizantes, etc. Então, a amostragem importante deve contemplar essa camada, que corresponde aos primeiros 20 centímetros de profundidade, tá bom? Guardem essa informação, né, logo após a colheita, ou pelo menos 3 meses antes da semeadura de verão, para que a gente faça material. O material, claro, deve ser identificado, deve ser, né, a cada talhão que você tirou para fazer análise solo, ele deve ser identificado, você deve pedir a amostra segundo a recomendação que vocês técnicos irão fazer, podendo conter macro, micronutrientes, podendo conter fósforo remanescente, podendo conter teor de argila. Mas como vocês viram lá no material de revisão de interpretação de análise solo, uma recomendação para um bom trabalho é que tenha pelo menos teor de argila ou
fósforo remanescente. Se possível, os dois, tá bom? Para que vocês possam fazer um trabalho bem feito. Também é recomendado o material com análise de micronutrientes para que a gente já possa fazer o banco do solo, pensando em micronutrientes, tá bom? Então, continuando o nosso trabalho, as indicações de adubação devem ser orientadas pelos teores de nutriente determinados na análise de solo e na tabela 4.1 são apresentados aqui os parâmetros para a interpretação dessa análise de solo. Então, vamos dar uma olhada na tabela com calma aqui, ó. Níveis em centimol de carga por decímetro cúbico, pensando em alumínio, cálcio e magnésio. A gente vai ter aqui, com solos com CTC total, a menor que 8 centimol de carga por decímetro cúbico e maior que 8 centimol de carga por decímetro cúbico. Essas recomendações, elas estão na citação de Estredo, de 2006. Então, quem quiser um pouco mais de entender um pouco melhor essa tabela, vocês devem ler a recomendação de Estredo, o artigo de Estredo 2006, que vocês vão encontrar a referência dele lá no final do material que vocês estão lendo aqui, olha. Gente, aquelas relações, vocês lembram que a gente viu lá na análise de solo, pensando de uma forma geral, as recomendações ideais para a relação de cálcio-magnésio, cálcio-potássio, magnésio-potássio, a gente tem aqui para, olha só, para índices baixos, médios e altos, considerando, né, baixo, médio e alto, para cada uma das categorias de solo, quando o solo tem muito, quer dizer, tem pouco ou muita reserva de capacidade de troca catiônica. Então, esse material ele é extremamente importante a gente entender isso com calma. E aí, eu não vou interpretar nenhuma análise de solo agora, que seria ideal a gente ter um quadro para poder ir trabalhando. Mas é importante que vocês entendam esses parâmetros, né? A gente tem aqui, por exemplo, pensando em matéria orgânica. Se está em grama por decímetro cúbico, eu preciso ainda dividir por 10 para achar o valor em porcentagem. Soja, a gente discute porcentagem aqui, olha, até 2,5% de matéria orgânica. Então, olha que interessante a gente pensar nisso, né? A gente olhando aqui, ó, por exemplo, o teor de alumínio em centimol de carga por decímetro cúbico, cálcio, magnésio também, considerados teores baixo, médio e alto, né? Baixo, médio e alto, quando ultrapassam esses valores. E aí a gente então tem uma referência em relação à soja. E aí, pensando na acidez da soja, os nutrientes têm as suas disponibilidades determinada por vários fatores, entre eles o pH. E o pH, gente, ele é a medida da concentração, ou seja, da atividade dos íons de hidrogênio na solução do solo. E conforme a gente viu lá na aula de revisão de interpretação, nós vamos tentar trabalhar com o nosso pH aqui, quando medido em água, em 6,5, e quando medido em cloreto de cálcio, em 5,9. O interessante desse material de soja é que normalmente a gente vê, né, de maneira geral, as culturas trazendo a referência para a água. Mas, dependendo da região onde você estiver, o laboratório pode estar fazendo a medição em cloreto de cálcio. Então, a gente já tem aqui no material de soja a referência utilizada em cloreto de cálcio. Então, é bastante importante a gente ter isso em mente, tá bom? Às vezes você está lá, não, tem que levar o pH para perto de 6,5. Mas, peraí, esse pH foi medido em quê? Ele foi medido em água ou foi medido em cloreto de cálcio? Então, essa referência é importante para vocês terem essa malícia, né, na hora de fazer a interpretação. Só tomar cuidado, olhar a análise de solo, qual foi o extrator de pH na região que a gente está medindo. Gente, só lembrando aqui, lá no material de interpretação de análise de solo, eu estava me referindo à tabela periódica, tá? Onde a gente vai observar cada um dos elementos. Então, lá é tabela periódica que a gente vai encontrar os elementos, a camada de valência. E a gente, basicamente, pensando em interpretação de análise de solo, quando a gente vai fazer aquela conversão lá do potássio, aqui o potássio, né? A gente está querendo melhorar essa disponibilidade do potássio aqui, ó, junto com cálcio e magnésio. Lembrando que cálcio e magnésio a gente coloca via calagem e potássio via adubação de cobertura. Continuando a nossa conversa, partir daí, então, a calagem. Calagem é a necessidade da avaliação da necessidade de calagem é realizada a partir, vamos anotar coisas importantes aqui, olha, é realizada a partir da interpretação dos resultados da análise de solo de 0 a 20 centímetros de profundidade.
E, pensando em soja, o efeito residual de calagem, aqui, o efeito residual de calagem é de 3 a 5 anos, dependendo do poder tampão do solo. Solos mais argilosos, 5 anos, solos menos argilosos por volta de 3 anos, adotando a quantidade de calcário aplicada. Então, existe sim um efeito residual ao qual você deve tomar muito cuidado na hora de refazer. Calagem no sistema de semeadura convencional. O cálculo do calcário é referente à correção de 20 centímetros de profundidade. Então, na semeadura convencional, no sistema de semeadura convencional, o cálculo de calcário é referente à correção de 20 centímetros de profundidade do solo, tá? Por meio de incorporação e gradagem, podendo ser feita segundo as metodologias abaixo. A primeira metodologia, neutralização do alumínio e suprimento de cálcio e magnésio. Esse método é particularmente adequado a solos sob vegetação de cerrado, nos quais ambos os efeitos são importantes. O cálculo para a necessidade de calagem, ele é feito segundo esta fórmula. E aí vocês vão olhar para essa fórmula e vão falar assim, Bruno, a fórmula que você passou para a gente está diferente. Pois é, ela está realmente diferente. Ela considera um PRNT de 100%. Só está falando aqui que ela tirou o F, né? Considerando um PRNT de 100%, ela tira o F. E a primeira parte da fórmula, ela considera apenas o alumínio trocado vezes 2. Né? Para a soja, a recomendação é diferente, entenderam? Por que a gente vai fazer? A gente viu o geralzão lá na recapitulação nossa de interpretação de análise de solos, e aqui a gente vai tomar esse cuidado de ver as fórmulas um pouco melhor adaptadas. Pensando na saturação de base, esse método tem por função elevar a saturação de bases trocáveis, se fundamenta na correlação positiva existente entre o pH e a saturação de bases, e o cálculo para a necessidade de calagem é feito através dessa formulazinha aqui, ó, onde o V1 é o valor da análise de solo, né? Obtido, né, pela seguinte formulazinha. O S é a soma de base. Esse S que a gente usou vai ser a nossa soma de bases. Aqui já não está considerando o sódio. O V2 é o valor da saturação de base trocável que se deseja alcançar. Para a cultura da soja, dependendo de onde você estiver, você vai ter uma referência. O T é a capacidade de troca catiônica, que, né, é igual ao que a gente já viu lá na aula de revisão. E o F, ele entra aqui também igualzinho a gente já viu lá na aula de revisão. Então, a fórmula de saturação de bases, ela não sofre modificações, tá bom? E a faixa de valor adequado à saturação de bases, que determina os maiores rendimentos econômicos, é variável para cada região, de acordo com as propriedades químicas e granulométricas dos solos predominantes. Então, gente, considerando o efeito residual do calcário no cálculo da recomendação, deve ser utilizado o limite superior da faixa adequada de saturação de base, não sendo recomendada a aplicação de calcário quando a saturação de base encontra-se a 10% abaixo desse valor. Que é isso, Bruno? Que é isso? Significa o seguinte, se o seu V1 deu 40 e você está precisando de corrigir em 50, não é recomendado fazer análise a calagem, tá joia? É isso que está falando aqui, ó. Em áreas tradicionais de cultivo de soja no estado do Paraná, considera-se V2 igual a 70%. No estado de São Paulo, considera-se V2 igual a 60%. E no Arenito Kaiowá, no noroeste do Paraná e nos demais estados da região central, com solos predominantemente formados sob vegetação de cerrado ricos em óxido de ferro e alumínio, o valor recomendado é de 50%. Por isso, gente, olha, a leitura guiada, 70% para o Paraná, 60% para São Paulo e 50% para o resto das regiões destinadas ao plantio de soja
pensando lá nos solos sob vegetação de cerrado. Ah, Bruno, e o oeste baiano? Pessoal, o oeste baiano é vegetação de cerrado? Se é vegetação de cerrado, a princípio, a gente faz essa análise para 50%. Beleza? Pensando agora em solos arenosos. E o que são considerados solos arenosos quando a gente está falando de cultura da soja? São solos com teor de argila menor que 15%, tendo uso agrícola limitado devido a baixas capacidades de troca de cátions e retenção de água, uma vez que a infiltração de água é muito severa, além de não ter a estrutura adequada para a resistência, para segurar esse solo. Então, o que pensa é o seguinte: a capacidade de erosão num solo desse é muito grande, é muito fácil a água lixiviar esse solo. Então, a melhor época para aplicar o calcário é no final do período chuvoso, né, após a colheita da cultura de verão. Você vê, em solos argilosos, aplica-se calcário antes da cultura do verão. Em solos arenosos, aplica-se o calcário após a cultura de verão. Tá bom? Por isso, gente, esse material vai ficar disponível para vocês estudarem. Claro que a gente vai... É interessante fazer essas recomendações, essas pesquisas, mas é um material de vivência, tá? Você tem que estar lá no campo, trabalhando, entendendo a sua região, para saber a época mais adequada para poder fazer ou não a correção com calcário. A aplicação deve ser realizada em 2 etapas, metade incorporada em profundidade com arado de Avec e o disco, e o restante incorporado com grade pesada após a grade niveladora. Então, 2 vezes a aplicação. A semeadura da cultura de cobertura, melhor adaptada à região de preferência com crescimento rápido, para promover uma boa proteção do solo, principalmente nas épocas de chuva. Na safra de verão, o ideal é iniciar a semeadura do plantio direto. A quantidade de calcário pode ser dada por meio do maior valor encontrado em relação a essas 2 fórmulas. Então, a gente faz duas contas. Uma, considerando o alumínio. Outra, considerando o teor de cálcio e magnésio. Aquela que atingir o maior valor, você usa ela como referência. Tá bom? Isso, lembrando, para calagem em solos arenosos. Calagem em solos arenosos, existem 2 fórmulas. E as 2 fórmulas, elas devem ser feitas. E iremos usar em solos arenosos aquela área que tem a maior referência de necessidade de calagem. No sistema de plantio direto, preferencialmente, antes de iniciar o sistema de plantio direto, né, em área sob cultivo convencional, indica-se corrigir integralmente a acidez do solo, sendo essa etapa fundamental para a adequação do solo a esse sistema. Por que vale ressaltar isso? Porque muita gente começa o sistema de plantio direto simplesmente deixando de fazer a aração e a gradagem. Mas o sistema de plantio direto, gente, ele não se faz em um ano, ele é um crescente. E a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir a acidez do solo. Arando, gradeando, e aí a partir sim de um solo arado, de um solo com um calcário bem corrigido, você pode finalmente iniciar um sistema de plantio direto. Tá? O corretivo, numa quantidade para atingir a saturação de base desejada, deve ser incorporado uniformemente na camada arável do solo, ou seja, até 20 centímetros de profundidade. Após a implementação correta do sistema de semeadura direta, os processos de acidificação do solo irão ocorrer e será necessário, depois de algum tempo, a correção da acidez. E aí, gente, para a indicação da necessidade de calagem, o solo sob semeadura direta deve ser amostrado de 0 a 20 centímetros e pode-se aplicar até 1/3 da quantidade necessária para atingir a saturação de base desejada. A lanço na superfície do solo, pelo menos 6 meses antes do plantio, porque é a lanço e não vai ter incorporação. Então, existe uma necessidade desse calcário ir reagindo com mais tempo, para que a gente não crie uma camada ali que vai impedir
uma boa relação de absorção de nutrientes pela planta, tá bom? Solos que já receberam calcário na superfície, a amostragem do solo deve ser realizada de 0 a 10 e de 10 a 20 centímetros de profundidade. Por quê? Porque tem uma tendência do solo de 0 a 10, ele está com pH muito ácido, enquanto que de 10 a 20 o pH pode não estar adequado. Para que, nessas áreas, sugere-se que o cálculo da recalagem seja utilizando os valores médios das duas profundidades, aplicando-se novamente até 1/3 da quantidade. Então, ó, vou calcular a necessidade de calagem para 0 a 20, vou calcular a necessidade de calagem de 10 a 20, desculpa, 0 a 10 e 10 a 20, e vou tirar uma média desses valores, extraindo 1/3 do valor necessário para aplicar na área desejada. Qualidade e uso do calcário. Eu deixei aqui esse item, qualidade e uso do calcário, para que vocês deem uma lida com mais calma sobre ele. Por quê? O calcário, para que a calagem atinja os objetivos necessários do alumínio trocável ou a elevação dos teores de cálcio e magnésio, algumas condições básicas devem ser observadas. Primeiro, o calcário deve passar 100% em peneira de malha de 2 milímetros. O calcário deve apresentar teores de óxido de cálcio e óxido de magnésio, a soma dos dois, maiores que 38%. A escolha do calcário deve levar em consideração os teores trocáveis de cálcio e magnésio e também a relação cálcio-magnésio, conforme vista na tabela 4.1, devendo-se dar preferência ao uso de calcário agrícola com pelo menos 12% de óxido de magnésio em solos que contenham menos que 0,8 centimol de carga por decímetro cúbico de magnésio ou uma relação de cálcio-magnésio elevada, aquela relação considerada alta na tabela 4.1. Em condições de baixa relação cálcio-magnésio, desde que o magnésio esteja acima de 0,8, pode-se escolher o calcário com maior teor de óxido de cálcio. E a distribuição desuniforme ou a incorporação muito rasa do calcário pode causar ou agravar deficiência de manganês, resultando na queda da produtividade. Então, calcário, vale a pena você entender a sua área, ver na relação tabela 4.1, teores de cálcio e magnésio, a relação, quando essa muito menor do que 0,8, dá preferência para calcário com teor de magnésio acima de 12%. Tá, joia? Esse é uma referência para a soja. Com relação à correção da acidez subsuperficial. Os solos brasileiros apresentam problema de acidez subsuperficial. É comum isso. Uma vez que a incorporação profunda do calcário nem sempre é possível em função do custo dessa operação, né? Assim, camadas mais profundas do solo, ou seja, abaixo de 20 centímetros, podem apresentar um excesso de alumínio tóxico, mesmo quando tenha sido efetuada uma calagem considerada adequada. Os problemas podem limitar a produtividade, principalmente nas regiões onde é mais frequente a ocorrência de veranico. Porque quando o alumínio tóxico está muito alto, ele promove o que a gente chama de compactação química. A raiz ela não consegue aprofundar dessa região. Vamos imaginar aqui, olha, uma relação aqui abaixo de 20 centímetros, e aqui, daqui para baixo, nós temos o alumínio muito elevado. O alumínio aqui, olha, tóxico, ele está muito elevado. Tá? Nessa condição, com o alumínio muito elevado, a planta, quando ela começa a crescer, ela sofre uma compactação química. A raiz não tem como crescer, então a raiz dobra e ela cresce em lateral. A aplicação do gesso diminui a saturação do alumínio nas camadas profundas. Tudo bem. Desse modo, se cria uma condição para o sistema radicular das plantas se aprofundar no solo e, consequentemente, minimizar o efeito do veranico. Mas a gente tem um mito com relação a gesso, falando que o gesso neutraliza a acidez do solo. E gesso não neutraliza a acidez do solo. Gesso neutraliza o efeito tóxico do alumínio trocável, tá joia?
E por que a gente fala isso? Porque muitas vezes, nessa profundidade, você não vai ter uma boa disponibilidade dos outros nutrientes. Então, o gesso deve ser utilizado em áreas onde a análise do solo, na profundidade abaixo de 20, né, por exemplo, de 20 a 40, indicar uma saturação de alumínio maior que 20%. Ou quando o nível de cálcio for nessa região de 20 a 40, inferior a 5 centimol de carga por decímetro cúbico. E aí existem umas doses adequadas aqui para a gente pensar, olha, doses máximas de gesso com 15% de enxofre na fórmula do gesso. De 700 a 1.200, a 2.200, a 3.200 quilos por hectare para solos com texturas arenosas, nessa primeira condição, médias de 20 a 40% de argila na segunda condição, solos argilosos de 40 a 60% na terceira condição e solos muito arenosos, ou seja, com argila maior do que 60% na quarta condição. Esse efeito é respectivamente, né? Então, como a gente falou aqui, olha, 70 quilos por hectare em solo arenoso até 3.200 quilos por hectare em solos muito argilosos. Lembrando que o efeito residual dessa dosagem é de 5 anos no mínimo. Então, gesso na soja, quando você faz o gesso, de 5 em 5 anos no mínimo, tá bom? Pensando agora lá, no estado de Minas Gerais. Estado de Minas Gerais, correção da acidez subsuperficial. Para o estado de Minas Gerais, na estimativa da necessidade de calagem pelo método da neutralização de acidez trocável e elevação dos teores de cálcio e magnésio, aquela que vocês viram lá na quinta aproximação, na aula de revisão, leva-se em consideração, além das características do solo, ou seja, o valor do Y, as exigências da cultura, considerando a máxima saturação de alumínio tolerada para a soja em 20% e a exigência de cálcio e magnésio 2 centimol de carga por decímetro cúbico. E em Minas Gerais, considera-se, quando faz a correção da acidez pelo método de saturação de base, a saturação de base esperada em torno de 50%. Pelo primeiro método, qual que é ele? O método da neutralização da acidez trocável e da elevação dos teores de cálcio e magnésio trocáveis, o Y pode ser calculado em função do teor de argila, que a gente vai chamar de R, ou do teor do fósforo remanescente, né? Pelas expressões abaixo, utilizando os dados das tabelas 4.2 e 4.3. Então, olha, pensando aqui no teor de argila, a gente tem aqui o valor do Y podendo ser calculado em função da argila da seguinte forma. A gente vai pegar os valores aqui, tabela 4.2, tabela 4.2, os valores A, B, C e D, quando o solo é classificado com arenoso, textura média, argiloso ou muito argiloso. E, por exemplo, se o solo deu muito argiloso, a gente vai considerar os valores que estão aqui referentes a cada uma dessas letrinhas e substituir na fórmula, né? A gente vai substituir nessa fórmula. C entra aqui, o A entra aqui, o D entra aqui, o C entra aqui de novo, o B entra aqui, o A entra aqui de novo, e o R vai ser o teor da argila encontrado na análise de solo. Da mesma forma, pessoal, a gente vai fazer com fósforo remanescente, da mesma forma, só que agora usando os dados da tabela 4.3, que está aqui, ó, 4.3. A gente vai pegar os valores do fósforo remanescente, usando teores de A, B, C e D, substituindo na fórmula os valores do fósforo remanescente e os parâmetros que estão calculados aqui na região, a gente pode colocar para substituir também. E também, se vocês quiserem fazer uma fórmula contínua, se você quiser já deixar seu computador lá com o Y podendo ser calculado, basta você ter uma fórmula tanto para argila como para fósforo remanescente, em função do que você está falando, mostrando que a confiabilidade dessa fórmula ela é muito elevada, quase 100% dos valores são representados por essa fórmula. A gente vai ver essa fórmula lá na estatística,
Lá na experimentação agrícola, quando a gente chegar em regressão linear, a gente vai ver o significado desse R2 aqui, olha. E como você vai fazer a fórmula pensando na equação de segundo grau, tá bom? Isso é importante pra gente. Continuando. A expressão calculada para necessidade de calagem lá em Minas Gerais, olha só, o parâmetro está aqui, igualzinho a gente vê lá em Minas, e só não está aqui o F. Então, o F a gente calcula depois, porque estamos considerando aqui o PRNT igual a 100%. Então, a gente tem que o alumínio, a capacidade de troca catiônica efetiva do solo, os teores de cálcio e magnésio. E pelo método de saturação de base, também está aqui a formulazinha, também sem o F, onde a gente vai fazer simplesmente a multiplicação do fator de correção destinado ao F, como vocês viram lá na nossa aula de revisão. Bom, pensando na correção de acidez subsuperficial, aí a correção, essa correção, ela corresponde à correção da acidez nas camadas abaixo de 20 centímetros e para tal recomenda-se gesso agrícola. E a necessidade de gesso agrícola pode ser estimada com base na textura do solo, no valor do fósforo remanescente ou na necessidade de calagem. Pensando na recomendação com base na textura do solo, a necessidade de gesso para camadas subsuperficiais de 20 cm de espessura, em função do teor de argila, pode ser estimada pela fórmula abaixo e de acordo com os dados apresentados na tabela 4.4. Então, cadê a fórmula? A fórmula está aqui, olha, necessidade de gesso. O parâmetro nosso é o R, ou seja, teor de argila. E onde que estão todos os parâmetros aqui? Na tabela 4.4, que fala dos valores para cálculo de necessidade de calagem de acordo com o teor de argila do solo. Simplesmente pegue os valores e substitua. Considerando, por exemplo, que a sua argila, seu teor de argila deu 25%. Por exemplo, você achou lá seu teor de argila igual a 25%. Está nessa região? Está nessa região. Então, a gente vai usar essa linha aqui como uma linha de referência. Onde R é o teor de argila. C é esse parâmetro. A é esse parâmetro. D, esse parâmetro. 0,8 aqui, olha. C de novo, está aqui, olha, igual a 0,4. B, 35. E A é igual a 15. Tá vendo, gente? Basta você escolher o teor de argila e, em função do teor de argila escolhido, você vai pegando na mesma linha os parâmetros a fim de calcular a sua necessidade de gessagem. E a necessidade de gessagem também pode ser feita segundo uma fórmula contínua, tá joia? E aí, toca o barco. Vou deixar para vocês pensarem em casa como que se calcula, né, a recomendação para correção da acidez em subsuperfície, aqui, olha, do B2 e do B3. B2, recomendação com base na determinação do fósforo remanescente e recomendação com base na determinação da necessidade de calagem. Vocês vão pensar isso em casa. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, pessoal. Bom, agora vamos lá. As exigências minerais e adubação para a cultura da soja. Exigências minerais. Primeiro, as exigências minerais. A absorção de nutrientes por uma espécie vegetal é influenciada por diversos fatores. Entre eles, condições climáticas, diferenças genéticas entre cultivares, disponibilidade de nutrientes no solo, diversidade dos tratos culturais. E na tabela abaixo, essa tabela 4.6 aqui, olha, são apresentadas as quantidades médias de nutrientes contidas em 1.000 quilos de restos culturais de soja e em 1.000 quilos de grão de soja. Então, a gente tem aqui, nessa primeira linha, mostrando o que é extraído pelos grãos da soja. E na segunda linha, mostrando o que está nos restos culturais. Tá bom? E aí, gente, vamos dar uma lida aqui, ó. À medida que aumenta a matéria seca produzida por hectare, a quantidade de nutrientes nos restos culturais de soja não segue um modelo linear. Então, à medida que aumenta essa matéria seca, a gente não tem essa
essa elevação linearmente falando dos teores que ficam nos restos culturais. Essa exportação aqui, olha, ela vai ser uma equivalência em porcentagem. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que é esse 61% aqui? Esse 61% aqui, deixa eu apagar que eu risquei inteiro, né? Vamos melhorar isso aqui. Esse 61% aqui, olha, peguem a calculadora de vocês e divida 51 por 83. Vai dar 61,4. Foi arredondado. 10 por 15,4. 10 dividido por 15,4. Vai dar 64,9, 65. Então, essa porcentagem exportada aqui, pessoal, ela significa quanto que foi extraído do elemento dentro do total. Então, é essa a quantidade que foi exportada, 61%, que equivale a que foi extraído no grão, tá joia? E esse raciocínio, então, ele se repete para todos os nutrientes em questão. Diagnose foliar. Além da análise de solo para indicação da adubação, existe a possibilidade da diagnose foliar, que apresenta-se como uma ferramenta complementar para a interpretação do estado nutricional e da fertilidade do solo, para fins de indicação para a próxima safra. Bom, basicamente a diagnose foliar ela consiste na análise química das folhas e interpretação dos resultados conforme a tabela 4.7 que a gente vai ver daqui a pouco. Para os cultivares que possuem crescimento determinado, vamos lá então, para aqui e presta atenção nisso. Para cultivares com crescimento determinado, os trifólios a serem coletados sem pecíolo são o terceiro e o quarto trifólio a partir do ápice, de no mínimo 30 a 40 plantas por talhão no início de R1. Para as cultivares de crescimento indeterminado, os estudos preliminares têm demonstrado que o estágio adequado é o estágio R2, tá bom? R1 para cultivares de crescimento determinado e R2 para cultivares de crescimento determinado. Aqui estão os teores, onde a gente vai ver para os macroelementos e os microelementos e uma relação entre os teores de nutrientes na folha da soja, pensando aqui no estado do Paraná, a gente tem aqui, ó, os teores de nutrientes, né, na interpretação dos resultados da análise de solo da folha de soja sem pecíolo, para o estágio R1, 4.2, se é estágio R1, a gente está falando então para plantas de crescimento determinado, beleza? E aí a gente vai ter lá, ó, por exemplo, considerado muito baixo quando está abaixo de 32,5 gramas por quilo de matéria viva e excessivo ou muito alto quando está acima de 70 gramas por quilo de matéria viva. E esse raciocínio, então, ele se repete para todos os nutrientes. Agora, para plantas no estágio R2. Se é para o estágio R2, é a referência para cultivares de crescimento indeterminado. Tá vendo como é que é importante saber a cultivar que você está trabalhando? Uma das importâncias é você saber qual material vegetal que deve ser coletado. O raciocínio também segue o mesmo. Macronutrientes em gramas por quilo, micronutrientes em miligramas por quilo. E agora, por exemplo, aqui cálcio. Quando ele se encontra nessa linha aqui, trifólio com pecíolo, trifólio sem pecíolo, análise que está sendo feita. Se você está fazendo a coleta do trifólio sem pecíolo, se deu abaixo de 6,2 gramas por quilo, é considerado baixo. E se deu acima de 11,6, é considerado alto. Continuando a nossa conversa, teores de nutrientes. Ó, teores de nutrientes de interpretação de resultado para análise de solo em folhas de soja, solo argiloso basáltico lá no estado do Paraná, ficando mais refinado ainda. Então, são parâmetros de referência. Ó. Paraná R2. R2, crescimento indeterminado. Então, o raciocínio é o mesmo. Pensando na adubação. Adubação nitrogenada. A soja obtém a maior parte do nitrogênio que necessita através da fixação simbiótica que ocorre com bactérias do gênero Bradyrhizobium. Gente, todos os processos necessários à correta inoculação encontram-se no capítulo 7
do Sistema Brasileiro de Recomendação de Solo, que está demonstrado para vocês e vocês podem baixar ele. A recomendação de fósforo e potássio para regiões do Cerrado, a adubação fosfatada. A indicação da quantidade de nutrientes, principalmente em se tratando de adubação corretiva, é feita com base nos resultados da análise de solo. Observando a tabela 4.10 agora, são apresentados os teores de fósforo extraídos pelo extrator MERIC 1 e a correspondente interpretação que varia em função do teor de argila. Então, primeira pergunta, é importante você ter o teor de argila numa análise solo para soja, pessoal? Claro que é. Olha só, argila sendo a referência para você fazer a recomendação de fósforo, tá bom? Então, ó, interpretação da análise de solo para indicação da adubação fosfatada, usando-se extrator MERIC 1 para solos do cerrado. Teor de argila é necessário e o raciocínio é sempre o mesmo. Quando você tem um intervalo, né, de argila, por exemplo, entre 40 e 60, nós vamos usar essa recomendação para observar se a dose em miligrama por decímetro cúbico de fósforo se encontra muito baixo, baixo, médio ou bom. E a quantidade, e quando o nível de fósforo no solo estiver classificado como médio ou bom, segundo essa mesma tabela 4.10, usa-se somente a adubação de manutenção, que corresponde a 20 kg de P2O5 por hectare para cada 1.000 kg de grão produzido. Então, se você tem lá uma expectativa de colheita de 3.000 kg de soja, você vai fazer no plantio a aplicação de 60 kg, né? 3 vezes 20, 60 kg de P2O5. E é claro que você vai corrigir o P2O5 depois para o adubo que você for usar, pelas regrinhas de 3 lá. Continuando a nossa conversa, duas proposições são apresentadas para indicação da adubação fosfatada corretiva na tabela 4.11, que é essa tabela que vem aqui, ó. A primeira, a correção do solo de uma vez só, no total a lanço e incorporado com posterior adubação e manutenção do nível de fertilidade atingido. E a segunda, a correção gradual, que pode ser feita quando não há possibilidade de realizar a correção total do solo. Está faltando dinheiro ali, ó. Você vai fazer uma correção gradual do solo. Essa prática ela consiste na aplicação no sulco de semeadura de uma quantidade de fósforo superior à extração da cultura, de modo a acumular, com o passar do tempo, o excedente e atingir, após alguns anos, a disponibilidade de fósforo desejada. A utilização das doses de adubo fosfatado sugerida, espera-se que, num período máximo de 6 anos, o solo apresente teores em torno do nível bom. Então, quando você vai fazendo essa adubação correção gradual, lá aproximadamente 6 anos após o início do processo, você já vai estar com o seu fósforo em teores de nível bom no solo. De novo, a necessidade do teor de argila. E você está pensando em qual possibilidade? Adubação corretiva ou adubação gradual? Se o solo está muito... Vamos olhando aqui, por exemplo, adubação corretiva. Se está muito baixo ou baixo, essas são as doses indicadas de P2O5. Depois deve ser convertido no adubo em questão. Se tiver médio ou bom, você vai colocar 20 kg de P2O5 para que você tenha a recomendação atendida. Combinado? Esse é o formato que deve ser trabalhado. A adubação potássica. A indicação para adubação corretiva do potássio, de acordo com a análise solo, é apresentada nessa tabela 4.12 aqui. E essa adubação deve ser feita a lanço, em solos com teor de argila maior que 20%. Em solos com... Aí para aqui, né? Já em solos com textura arenosa, não se deve fazer adubação corretiva de potássio devido a perdas por lixiviação. Então, solos arenosos não se faz adubação corretiva de potássio. Olha que doideira isso, né? Estranho isso, né? Então, vamos lá. Ó. Pensando aqui, então, adubação corretiva de potássio para solos do cerrado com teor de argila maior que 20%.
de acordo com os dados da análise solo. Temos lá em miligrama por decímetro cúbico ou centimol de carga por decímetro cúbico. Vamos fazer uma continha aqui para a gente enxergar o negócio? Gente, divide 25... Vou até apagar isso aqui que eu risquei no meio, né? Divide o 25 aqui, olha. Divide o 25 por 391. Vai dar igual a quanto? Tá certo? Faz a continha na calculadora aí, ó. Agora divide, por exemplo, aqui 50 por 391. 50 dividido por 391. Deu quanto? 0,127, 0,13 arredondado. Tá vendo aquele efeito que a gente fez lá na correção, lá na revisão da interpretação de análise solo, pensando na correção do potássio? Caso algum dia vocês precisem de fazer correção para qualquer outro nutriente, basta seguir aquele mesmo raciocínio, usando a massa atômica, a valência do elemento, dividindo por 100, para vocês acharem os valores em miligrama por decímetro cúbico convertidos em centimol de carga por decímetro cúbico. Tá? Aqui está simplesmente mostrando, se a análise só tiver em miligrama por decímetro cúbico, o valor de referência é esse. Se tiver em centimol de carga por decímetro cúbico, o valor de referência é esse. E em função disso, quando o teor de argila no solo está acima de 20%, vamos recomendar essa quantidade de K2O. Lembrando que isso deve ser corrigido após um determinado tempo. E aí, parcela ou não parcela? A aplicação parcelada de 1/3 na semeadura da soja e 2/3 em cobertura a 30 a 40 dias após a semeadura. Então, parcela-se o potássio na adubação de solo, tá? De soja, tá bom? Presta atenção nas letras miúdas da tabela. Prestem muita atenção nisso aqui, ó, nas letras miúdas da tabela. Continuando a nossa conversa, na semeadura de soja, como manutenção, aplica-se 20 kg de K2O para cada 1.000 kg na semeadura, 20 kg para cada 1.000 kg de soja, para cada 1.000 kg do esperado. Na dosagem de potássio acima de 50 kg por hectare ou quando o teor de argila for menor que 40%, fazer a adubação de 1/3 da quantidade indicada na semeadura e 2/3 30 a 40 dias após a semeadura, respectivamente para os cultivares mais precoce e mais tardia. 30 dias na precoce e 40 dias na tardia. Para o estado de Minas Gerais agora, tabelas 4.13, 14 e 15. Na 4.13 são apresentadas as classes de interpretação de disponibilidade de fósforo de acordo com o teor de argila do solo ou fósforo remanescente e ainda potássio. Na tabela 4.14 são indicadas as doses e a interpretação para enxofre em função do fósforo remanescente na tabela 4.15. E aí a gente tem essa famosa tabelinha que a gente vive estudando ela na análise de solo aqui para Minas Gerais. Lembrando que ela é dividida em argila e fósforo remanescente, pensando em fósforo, e nós temos aqui embaixo uma categoria toda exclusiva, pensando em disponibilidade de potássio com a extração em miligrama por decímetro cúbico ou em centimol de carga por decímetro cúbico. Caso queira matar a curiosidade, 15 dividido por 4, 15 dividido por 391, vai dar 0,038, que é aproximadamente 0,4. As tabelas são arredondadas, são os nossos parâmetros de referência para gerar os índices. Muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom. Tá bom? A partir daí, quando, pensando em fósforo e potássio, para uma produtividade de 3.000 kg de grãos, vamos olhar, se deu baixo para fósforo, vamos colocar 120 kg por hectare de P2O5. E potássio, se deu baixo, coloca 120 kg de K2O. E aí, ó, utilizar os critérios de interpretação apresentados na tabela 4.12. Voltando à tabela 4.12, tabela 4.12, deve parcelar? Sim, deve parcelar. Beleza? Continuando.
Pensando no enxofre agora, o enxofre ele usa os valores referentes a fósforo remanescente. Então, vai na análise de solo, encontra o valor do fósforo remanescente. Se deu entre 4 e 10, por exemplo, a linha que nós vamos olhar é essa linha aqui, ó. Observe na análise de solo o valor do enxofre disponível na análise de solo, encontra, por exemplo, uma categoria e classifica o solo. Tá bom? Após a classificação do solo, você vai fazer a adubação necessária para as seguintes questões. No estado de São Paulo, tabela 4.16, constam as doses de fósforo e potássio a serem aplicadas e que variam com a análise de solo e com a produtividade. Para São Paulo, a gente tem categorias de produção esperada. A gente tem o fósforo em resina e a gente tem o potássio trocável. Eles estão nas tabelas, nas unidades de São Paulo. São Paulo usa miligrama por decímetro cúbico e milimol de carga por decímetro cúbico. Milimol você pode converter em centimol de carga. Como é que você vai fazer isso? Multiplica por 10, ou por 100. Tem que olhar lá agora na análise, mas você vai multiplicar por... acho que é por 10. Por 10 mesmo. Vamos olhar lá. Aí a gente olha junto na hora da aula aí, ó, tá bom? Achou, por exemplo, o seu fósforo em resina entre 7 e 16, a produtividade que você está trabalhando é para 3.000 a 3.500 quilos por hectare? Beleza, vai colocar 70 quilos por hectare de P2O5. Da mesma forma, olhando o potássio trocável. Se você achou lá o potássio trocável no solo entre 1,5 e 3, ou entre 15 e 30 centimol de carga por decímetro cúbico, você está trabalhando na mesma categoria de 3,5, você vai colocar 50 quilos por hectare de K2O. Claro que você vai converter isso no adubo que você for usar. Para o estado do Paraná, as doses de fósforo e potássio são aplicadas de maneira variável conforme a classificação dos teores de solo, para solos com teor de argila acima de 40%. Tabela 4.17, a gente vai ver ela daqui a pouco. Os resultados de pesquisa com relação às fontes de fósforo indicam que a dose de adubos fosfatados total ou fosfatos acidulados ou parcialmente solúveis, os fósforos parcialmente acidulados, devem ser calculadas considerando o teor de P2O5 solúvel em água mais citrato neutro de amônio. E cada tonelada de grão de soja produzido retira do solo 20 kg de K2O. Assim, para a produtividade de 3.000 kg por hectare, deve-se aplicar 60 kg de K2O em soja no Paraná para solos com teor de argila acima de 40%. A adubação com potássio nesses solos pode ser feita a lanço até 30 dias antes da semeadura, ou mesmo no sulco durante a operação, limitado, nesse caso, a doses inferiores de 80 kg de K2O5 por hectare, devido a danos ou efeito salino em doses maiores de cloreto de potássio, podendo causar danos nas sementes da soja. Vamos olhar aqui na tabela que fica mais fácil. Gente, indicação da adubação de fósforo e potássio para a soja no estado do Paraná em solos com teor de argila acima de 40%. Fósforo, potássio e aqui as recomendações de fósforo e potássio. Bom, se você tem na categoria de fósforo menor do que 3 mg por decímetro cúbico, nas categorias de potássio entre 40 e 120 ou 0 a 30, você vai fazer essas recomendações. Então você vê que o fósforo ele é um grande demarcador de categorias. O fósforo ele vai dividir a demarcação em 100, 80 ou 60 quilos por hectare em função da disponibilidade do fósforo. Extraído em MELIC 1, então olha na análise de solo lá que isso é importante saber. E o K2O, o potássio, em função da sua disponibilidade, seja em miligrama por decímetro cúbico ou centimol de carga por decímetro cúbico. Vamos fazer a continha aqui, ó. 40 dividido por 391 dá quanto, pessoal? Tá feita a continha aí, tá bom?
Aqui é só para mostrar que a análise solo pode aparecer das duas formas. Adubação com enxofre. Para determinar a correta necessidade de enxofre, deve-se fazer análise de solo em duas profundidades, 0 a 20 e 20 a 40, devido à mobilidade do nutriente no solo e o seu acúmulo na segunda camada, principalmente quando a gente pensa em gesso. Lembrando que o gesso tem muito enxofre na sua composição. Na tabela 4.18, apresenta quantidades recomendadas de acordo com as classes e teores do solo. Os níveis críticos são 10 mg por decímetro cúbico e 35 mg por decímetro cúbico para solos acima de 40% de argila e 3,9 mg por decímetro cúbico para solos arenosos, abaixo de 40% de argila. Gente, é considerado aqui solo arenoso abaixo de 40% de argila. E, respectivamente, nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40. Então, deve-se fazer a classificação nas duas profundidades em questão. E aí você vai ter aqui, 0 a 20, 20 a 40, com as suas respectivas categorias. O teor de argila na profundidade encontrada, o teor de enxofre no solo, né? Na profundidade encontrada, quando o solo tem argila maior que 40%, quando o solo tem argila menor que 40%, deve-se aplicar essas categorias de gelo, essa quantidade, né? Deve-se aplicar essa quantidade de interpretação, está aqui, profundidade 0 a 20, 20 a 40, deve-se aplicar essa quantidade por hectare em função das categorias. Pensando aqui, esse 0,5 aqui é o quê? É 0,5 miligramas por decímetro cúbico. E aí você vai olhando aqui as categorias, olha. Em função do solo arenoso ou argiloso, a quantidade que você deve aplicar. M, pensando em manutenção, e essa aqui então seria 80 kg no plantio, mais M pensando na manutenção. E a manutenção seria 10 kg para cada 1.000 kg de produção esperada. Tá bom? É o trabalho que você vai fazer com enxofre. Considerando a absorção e exportação do nutriente, a adubação de manutenção corresponde a 10 kg de enxofre para cada 1.000 kg de produção de grão esperada. A análise de folha deve ser realizada caso haja dúvidas com análise de solo. A faixa de suficiência de enxofre na folha é de 2,1 a 4 gramas por quilo, segundo as tabelas já vistas lá atrás. E no mercado se encontram algumas fontes de enxofre, que são elas: o gesso agrícola, o superfosfato simples e a flor de enxofre ou enxofre elementar, com 98% de enxofre. Além disso, vários formulados NPK contêm o enxofre, podendo ser usados na correção do enxofre. A adubação de micronutrientes. Como sugestão para a interpretação de micronutrientes em análise de solo, pessoal, com extratores MELIC 1 e DTPA, o boro pela água quente, respectivamente, são apresentados os teores limites para a cultura da soja no estado do Paraná, na tabela 4.19, e para culturas anuais nos solos do Cerrado, tabela 4.20. Aí o que a gente tem? A indicação da aplicação de doses de micronutriente no solo está contida na tabela 4.21, quando o teor de determinado micronutriente estiver acima de alto, não deve se aplicar o mesmo para prevenir possível toxicidade do micronutriente. Então, alto para micronutriente é um limite para não aplicar, porque micronutriente pode se tornar tóxico na cultura. E lembrando que efeito residual pode atingir 5 anos na cultura, pensando sem micronutriente. Então, cuidado para não pesar a mão em micronutriente, porque micronutriente pode ser tóxico para a cultura da soja. Aqui a gente está vendo, né, os teores extraídos para podermos ter classificação, desde boro até cobre, manganês e zinco, cobre, ferro, manganês e zinco de novo, pensando quando extraído em MELIC 1 ou DTPA, as categorias em miligrama por decímetro cúbico e a classificação sendo gerada. Tá bom? A gente tem aqui para o Paraná essa primeira tabela e a segunda tabela para solos do Cerrado. Basta você encontrar a classificação da análise de solo dentro da tabela,
você vai encontrar a faixa de classificação e a partir daí, em função da faixa de classificação, você vai escolher para o nutriente em questão a dose que deve ser colocada. Lembrando aqui que boro pode estar classificado como baixo. Eu vou até apagar essa linha aqui, para a gente poder falar isso direitinho. Né? Cada categoria aqui, você pode ter o boro nessa tabela. Aplicações independentes. Eu posso ter aqui o boro como baixo, o cobre como alto, né? O zinco como médio. E aí você vai escolher, então, a quantidade em quilos por hectare do nutriente a ser aplicado. Lembrando que a aplicação de micronutrientes no suco de plantio tem sido bastante utilizado e, nesse caso, aplica-se 1/3 da indicação a lanço por um período de 3 anos consecutivos. Então, você coloca adubação de plantio mais 1/3 a lanço em 3 anos consecutivos. Na adubação foliar com macronutrientes, no caso da deficiência de manganês, constatada através de exame visual, indica-se a aplicação de 350 gramas por hectare de manganês, 1 kg de MnSO4 diluído em 200 litros de água a 5% com 5% de ureia na concentração. Na cultura da soja, essa prática não é indicada para outros macronutrientes que não a ureia, que está facilitando a carreação do manganês. A adubação com cobalto e molibdênio. As indicações técnicas atuais desses nutrientes são para aplicações de 2 a 3 gramas de cobalto e 2 a 25 gramas de molibdênio por hectare via semente ou em pulverização foliar nos estágios de desenvolvimento V3 e V4, segundo esses autores aqui. E, pessoal, existe lá no site da Embrapa a disponibilização de um software chamado NutriFert, ao qual você pode fazer uso na recomendação de análise de solo, na recomendação de nutrientes para a cultura da soja. Eu baixei essas planilhas e elas estarão disponíveis para vocês também lá no Google Drive, beleza? No mais, pessoal, até a próxima e é isso aí. Até breve. Um abraço para todos e bom descanso.